se alimenta dia a dia da tua palavra. Ser com ele, repreenda todo espírito de distração, toda conversa paralela, todo pensamento contrário, que os nossos problemas possam se submeter à voz do teu Espírito. Em nome de Jesus. É o que pedimos e já te agradecemos. Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. É um grande prazer para mim estar aqui nessa casa espiritual, aqui no altar, Glória a Deus. poder pregar a palavra de Deus. Essa igreja que nós chegamos, a minha família chegou aqui, minhas filhas eram pequenas, o Estevão nem era nascido. Aleluia. Essa casa aqui onde nós fomos tão bem recebidos, aonde eu tenho um amor muito grande por cada um de vocês, dos mais antigos aos mais novos, cada pastor dessa casa. Glória a Deus. A família pastoral representada pelo reverendo Roberto Barnabé, pastor Júlio, que tanto nos deram carinho, atenção, e nós podemos desenvolver aqui nessa casa boa parte da nossa vida espiritual. Aqui nós podemos chegar a ser pastores, sempre fomos respeitados e amados, e eu tenho um carinho muito grande por essa igreja, e é uma grande honra para mim poder estar aqui nesta noite, poder pregar a palavra de Deus para vocês. Eu gostaria de falar que eu amo a cada um de vocês, pessoas que eu conheço há mais tempo, outros que chegaram mais recente na igreja. Eu não sou de estar falando muito, eu sou de poucas palavras, mas eu gostaria de deixar isso claro. O amor que eu tenho por essa casa espiritual, o respeito que eu tenho por cada um de vocês e por todos os pastores dessa casa. Glória a Deus. Eu gostaria de estar lendo 4 versículos com vocês, são versículos curtos. Eu vou pedir ajuda aí da Roberta. Roberta, primeiro Deuteronômio 6, versículos 6 e 7. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou adiantar aqui para a gente não perder muito tempo, até ela poder. Glória a Deus. Já marquei até aqui para adiantar, que é a questão que minha Bíblia tem a letra bem pequena, mas vai dar para ler. Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7, que diz o seguinte: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Já chegou. Pode passar. E as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa. Agora, Roberta, por favor, Provérbios 22, 6. Aleluia. Glória a Deus. A letra da minha Bíblia é bem pequenininha, e eu tenho um pouco de dificuldade para olhar. Glória a Deus. Bom, diz o seguinte: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Amém. Glória a Deus. O próximo, por favor, é Oséias capítulo 4, versículo 6. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Diz o seguinte: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento. Por favor, agora vamos encerrar lendo Mateus capítulo 22, 29. 22, versículo 29. Glória a Deus. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Amém? Podem sentar. Eu gostaria de iniciar lendo aqui 2 definições da língua portuguesa,
Primeiro, conhecimento, que diz o seguinte: ato de perceber ou compreender por meio da razão e ou da experiência. E a definição da palavra caráter: conjunto de traços morais e éticos de um indivíduo, em termos gerais, define a índole da pessoa e como ela rege as suas atitudes, dentro dos parâmetros da honestidade e do respeito ao próximo. Bom, caráter está diretamente ligado ao conhecimento. Por que eu estou falando isso? Deus tem me incomodado tremendamente de um tempo para cá com relação à minha responsabilidade. Quando eu digo a minha responsabilidade, aqui se estende para cada um de nós, do maior da igreja ao menor, isso não importa. Todos nós temos a responsabilidade dada por Deus de ensinar a palavra para quem? Principalmente para dentro da nossa casa. Tudo começa dentro da nossa família, dentro da nossa casa. E Deus tem me incomodado muito nesse quesito. A gente reflete muito lá em casa sobre a questão dos nossos filhos, que tem uma diferença de idade da Gabriela para a Manuela aí, de uns 4 anos. O Estevão já é uma distância maior. Cada um nasceu numa década diferente. E eu fiz uma reflexão e lembrei lá atrás, desde quando eu me converti. E algumas coisas nos deixam felizes e outras coisas nos entristecem. Isso é normal na vida, nós temos que saber refletir tudo isso e tirar o que é bom para a nossa vida. E eu lembrei da minha época de mocidade, e a minha época de mocidade na igreja foi uma época muito abençoada. Eu me converti com 22 anos, numa igreja aqui de Nilópolis também, eu posso falar o nome, não tem problema. Eu me converti na igreja Nova Vida, se eu não me engano o pastor Júlio também começou lá também. E na minha época de mocidade, a grande maioria dos homens, dos rapazes e também de moça, mas não é tão comum mulheres no pastorado, a grande maioria dos rapazes da minha época são pastores. Os que não são pastores, muitos estão na obra de Deus, são presbíteros, diáconos, são membros de outras igrejas. Mas o que me chamou a atenção foi que aquela mocidade de 1992, que foi o ano que eu me converti com 22 anos, a grande maioria dos rapazes, dos homens, são pastores. Alguns estão na própria Igreja Nova Vida, outros estão na Igreja Nazareno. Um bom número de pessoas veio para a Igreja Nazareno. E outros são espalhados por aí, pregando o Evangelho. No Facebook tem um outro rapaz que é o Reginaldo, que é da minha época de mocidade também, é pastor, prega também no Facebook, está pastoreando uma igreja. E com isso veio também as lembranças ruins, que essas foram as lembranças boas, as lembranças ruins. Tantas foram as pessoas também que eu lembro que estavam no caminho, que estavam na presença de Deus, estavam caminhando e por algum motivo foram esfriando. Muitos não estão mais no Evangelho, muitos deles estão desviados. Eu creio que a palavra de Deus foi semeada, que a semente vai continuar no coração deles, mas muitos não estão na presença de Deus, não estão fazendo a obra de Deus, não estão congregando, e isso também me entristece muito. Várias foram as situações, casamentos. Quantos foram os casamentos de jovens da minha época, pessoas que eu fui até padrinho de casamento, que hoje não estão mais casados. Alguns casaram novamente, outros eu nem sei qual foi o paradeiro. Mas o fato é que essas lembranças vieram à minha mente e Deus tem falado muito comigo sobre a responsabilidade que nós temos. Essa responsabilidade nós temos em todos os lugares onde nós passamos. Mas principalmente, aqui eu estou querendo falar especificamente, para que fique bem entendido, dentro da nossa casa. A responsabilidade que nós temos
com nossos filhos, com nossos irmãos, com os nossos sobrinhos, com nossos pais. O meu pai mesmo chegou a ser batizado na Assembleia de Deus, está desviado, amanhã ele vai passar por uma cirurgia, e é uma luta. E vem gente que serve a outros senhores e convida para ir em outros lugares. E muitas das vezes a pessoa aceita ir, conhecendo a palavra de Deus, sabendo que são falsos deuses, mas mesmo assim aceita ir até esses locais, e isso tudo entristece o nosso coração. E Deus tem falado comigo: foca na tua casa. Eu digo minha casa novamente, meus filhos, Glória a Deus. e o reflexo da minha casa, meus pais, meu irmão, a minha cunhada, que são católicos, mas a gente sabe que a grande maioria de pessoas que estão no catolicismo estão porque para falar que não está em lugar nenhum, mas que não conhece a palavra de Deus como deveria, não serve a Deus como deveria, e Deus tem me incomodado muito com relação a isso. E eu tenho me preocupado. A minha filha mais velha já está com 21 anos, a Gabriela é um milagre, a gente fala isso todo momento aqui na igreja. Nós chegamos aqui, ela era bem novinha, cresceu aqui na igreja, hoje eu sou avô, Deus tem abençoado, mas nós temos preocupações. A Manuela ainda está debaixo do mesmo teto, o Estevão, que só tem 9 anos de idade, e me preocupa muito, porque quando a gente se preocupa, quando a gente ensina, já é difícil. Imagine se a gente negligenciar. Eu vou te falar uma coisa: se você não ensinar teu filho, o Felipe Neto vai ensinar, qualquer outro vai ensinar. E infelizmente, eu já tive essa experiência na minha vida. Muitas vezes, quando nós precisamos de um conselho, se Deus não estiver contigo, não mandar alguém muito abençoado, a probabilidade maior é de ver alguém para te dar um conselho ruim. Se você não souber de quem você vai escutar um conselho ruim. E eu tenho tido muita preocupação, Deus tem me incomodado com relação ao conhecimento, que é a nossa responsabilidade, passar esse conhecimento. Lógico, nós temos que ter sabedoria, porque a gente não vai ganhar ninguém pela força, não somos nós, mas é tudo através do Espírito de Deus. Mas como que Deus quer nos usar? Como que Deus quer nos usar? Como Deus molda o nosso caráter? Através do conhecimento. Através do conhecimento. Jesus falou, a palavra de Deus fala no Antigo e no Novo Testamento. Conhecimento. Nós precisamos buscar conhecimento de Deus. É como um copo que está cheio de areia. Se eu quiser colocar nesse copo algum outro material, algum outro objeto, eu vou ter que tirar a areia para poder que esse outro objeto, seja lá uma gelatina, um exemplo, para ocupar o copo, eu tenho que tirar a areia, porque senão vai misturar. As coisas de Deus não podem ser misturadas com as coisas do mundo. Quanto mais você se enche daquilo que não é de Deus, é pior, porque você vai se esvaziar de conhecimento, e aquele conhecimento, entre aspas, ele está contigo, mas você vai esquecer, você não vai trazer a memória. Agora, se você negligenciar e você deixar esse conhecimento, deixar de buscar, a gente vai automaticamente acabar, mesmo que de maneira involuntária, nos enchendo com aquilo que não é de Deus. E isso é muito perigoso, porque nós temos que vigiar a todo momento, buscando o que? O conhecimento. Porque é uma lógica. Quando nós buscamos nos encher de Deus, nos encher do conhecimento de Deus, nós vamos ter prazer em ler a palavra, nós vamos ter prazer na congregação com os irmãos, nós vamos ter prazer com as coisas santas. Agora, eu estou falando isso de experiência própria, porque eu sou ser humano, o que eu estou falando para vocês, estou falando para mim. É uma grande verdade. Eu já passei por tantas experiências na minha vida, e uma das minhas orações com Deus é: Senhor, não afaste de mim teu espírito. Tem vezes que eu estou cansado, que a gente está tão abatido com certas coisas, estou passando por um momento muito difícil.
A humanidade passa por um momento muito difícil. Nós sabemos que tudo acaba sendo espiritual. As coisas que acontecem no mundo espiritual, elas acabam se concretizando no mundo material. Tudo que vem acontecendo, nós sabemos que a palavra de Deus nos orienta, nos ensina a respeito disso, e nós devemos estar preparados. Muitas coisas nós não devemos nos conformar, nós sabemos as coisas que vão vir pela frente. A palavra de Deus, ela nos alerta, ela nos ensina quanto a isso. Mas nós não devemos nos conformar com as coisas desse mundo, porque nós não somos desse mundo. Se nós servirmos a Deus, se nós amamos a Deus, nós temos que nos encher do conhecimento de Deus. E quanto mais conhecimento de Deus, maior o nosso caráter. Quanto mais conhecimento de Deus, mais nós vamos nos aproximar do caráter de Deus. E nós temos que ter o caráter de Cristo. Para ter o caráter de Cristo, nós precisamos de conhecimento. Quanto mais nós conhecemos o nosso Senhor, quanto mais nós nos aproximamos, nós nos enchemos da palavra, porque Deus se revela para nós de que forma? Através da sua palavra, através da criação do seu Espírito. Não é isso? E nós nos enchendo da palavra, nós vamos ter força, nós vamos ter conhecimento e forças para orar, para buscar, para mesmo nos momentos fracos, a gente ter aquela percepção e falar: Senhor, eu estou fraco, eu estou sem capacidade de nada, mas não retires de mim o teu Espírito, não retire de nós o teu Espírito, porque isso é o que nós temos de mais valioso. Mais valioso. Praticamente todas as pessoas estão passando por um problema com essa crise, porque a gente já vinha de uma grande crise econômica aqui no Brasil e emendou com a questão da pandemia. Não vou entrar em questões políticas aqui, mas o que acontece? Não tem emprego. Eu tenho 2 cunhados que estão sem trabalhar e eu estou trabalhando pela misericórdia de Deus. E estou há 1 ano e pouco trabalhando dentro da casa de Deus. A misericórdia de Deus comigo tem sido tão grande que tem me constrangido. E Deus tem me falado tudo isso. Eu fazendo a reflexão, eu falei: Senhor, muito obrigado. Porque mesmo sabendo que eu não estou ganhando o que eu gostaria de ganhar, mas não falta nada, com todo o sacrifício, tudo que a gente está passando, não está faltando nada. E Deus, Ele ensina a gente muito mais no deserto, eu tenho certeza disso. Porque quando tem fartura, você não costuma marcar a sua vida não, mas quando você está passando por dificuldade, e você está vendo as coisas acontecerem, está vendo o poder de Deus se manifestar, isso aí vai marcar a sua vida, isso você nunca mais vai esquecer. Porque é justamente no vale, onde o nosso caráter é moldado de uma maneira impressionante, é justamente no vale, onde Deus mais fala conosco. É justamente nesse vale em que Deus vai nos orientar para que quando nós chegarmos mais na frente, quando nós começarmos a subir, a gente possa falar: muito obrigado, porque até aqui tem nos ajudado, Senhor. Porque é Ele que capacita. E essa preocupação que eu tenho tido com a minha família, eu estou passando para a igreja. Quando o pastor Júlio me chamou para pregar ontem, eu falei: pastor, eu vou pregar. E eu costumo, sinceramente, ter muitas ideias, assim, Deus me deu um dom para escrever, eu faço poesia, eu escrevo com muita facilidade. Mas quando a responsabilidade é de estar aqui no altar para ensinar a palavra, aí a coisa é diferente. A coisa é diferente, o peso é outro. E eu falei para o Senhor: o que eu vou falar? Aí me veio novamente na cabeça: fale sobre o conhecimento, sobre o caráter, porque justamente esse conhecimento que a gente busca de Deus, esse conhecimento que nós buscamos na palavra de Deus, esse conhecimento que nos aproxima do Espírito de Deus, que nos dá intimidade com Deus, é que vai moldar o nosso caráter. E o nosso caráter moldado é um escudo. É um escudo para muita coisa, assim como diz lá no livro de Efésios. Porque conhecimento de Deus e caráter, nós vamos crescer em fé,
nós vamos passar a ter mais prazer na oração. E eu vou ser sincero para vocês, uma coisa que eu aprendi há muitos anos da minha vida, mesmo com todos os problemas, eu provei, eu conheço da misericórdia de Deus, eu conheço do amor de Deus, eu conheço a capacidade que Deus tem em perdoar. Eu tive essa experiência na minha vida. E uma coisa que nos momentos de fraqueza, nos meus melhores momentos, que eu, pela misericórdia dele, que nunca se abateu sobre a minha vida, foi a questão de andar no Espírito. Eu sempre andei no Espírito. E andar no Espírito não é a gente estar cantando o tempo todo, não é a gente estar pregando o tempo todo. Andar no Espírito é a gente ter a consciência de que nós devemos sermos orientados pelo Espírito de Deus. Que muitas das vezes nós não sabemos a resposta, muitas das vezes nós não sabemos o que fazer. Eu, por várias vezes, eu já fiquei sem saber o que fazer. E a providência chegou. Porque eu vou ser sincero para vocês, o que eu estou passando, eu sei que muita gente está passando. Está tudo na conta. E muitas das vezes acaba e você fala assim: o que eu vou fazer agora? E Deus manda a providência. E se não mandar também, amém. Ele é Deus. Mas Deus tem tido misericórdia de mim, tem tido misericórdia do seu povo. E eu justamente estou passando isso para vocês, porque o mundo tem vivido dias terríveis, dias maus. Eu lembrei lá atrás da peste negra, da gripe espanhola. Nós estamos vivendo um momento hoje diferente para a questão econômica. Hoje a situação é totalmente diferente. E eu resolvi trazer essa palavra para a igreja. E Deus tem falado no meu coração dessa responsabilidade. Quantos não são os pais que estão chorando? Eu não estou querendo falar aqui que um pai ensinou mais, que um pai ensinou a menos para o filho, porque a gente sabe que em determinado momento ele vai ter que tomar a decisão dele. Mas se a semente da palavra estiver dentro do coração dele, e se você for testemunho dentro da sua casa, porque quem tem conhecimento, quem desenvolve o caráter de Deus, tem que ser testemunho na casa, tem que ser testemunho para os vizinhos, porque o que vai fazer teu vizinho aceitar o convite para vir aqui para a igreja, não é você botar a Bíblia embaixo do braço, não é você falar em línguas, não é você dar culto na tua rua. Sabe o que vai fazer teu vizinho chegar aqui, teu parente, teu amigo? É o testemunho que ele está observando a tua vida. Ele está vendo se você trata bem sua esposa, se você é carinhoso com a tua esposa, se você trata a tua esposa igual lixo, ou se a esposa também trata bem o marido, se ela é carinhosa com o marido. E a própria palavra de Deus diz que o homem tem que amar a sua esposa. O homem é o cabeça, e a esposa também, ela tem que amar o marido. Então tem que ter aquele relacionamento, aquela sintonia do casal. E o teu vizinho está vendo isso. A gente muitas vezes não percebe, mas o vizinho está vendo. O seu amigo, quando vai na sua casa, está vendo. Seu filho, esse é o mais importante, ele está vendo como você trata a mãe dele, como a mãe dele te trata, porque isso vai influenciar. Eu converso muito com Deus, Deus me mostra isso tudo. Isso vai influenciar lá na frente como ela vai ser como esposa e como ele vai ser como marido. Você sabia disso? Isso tem livro de psicologia aí direto falando. Eu não sou psicólogo, nunca estudei psicanálise, nada disso. Eu fico pensando, leio um pouquinho aqui, leio um pouquinho ali, mas eu sei que isso acontece. Então Deus tem falado muito sobre essa questão do ensinamento da palavra, para que a base seja Jesus Cristo, para que a base de nossos filhos, de nossos sobrinhos, a gente seja o exemplo, para que eles tenham os ensinamentos bem enraizados dentro deles. Eu também fiz uma observação aqui. Muita gente está dentro da igreja vendo a Jesus. Muita gente está dentro da igreja vendo a palavra. Muita gente está dentro da igreja vendo o irmão, vendo a oração, vendo tudo, mas nunca olhou para o Senhor Jesus de fato. Porque existe uma diferença entre ver e olhar. Vocês sabiam disso? Existe uma diferença. E eu vou aqui falar para você. Olhar é diferente de ver. Olhar está ligado às habilidades sensitivas, afetivas e sociais. O ver é rápido, ágil e desatento.
Já o olhar é devagar, profundo, reflexivo e até empático. Ou seja, quando nós olhamos para o Senhor Jesus, nós estamos tendo realmente sintonia com Ele. É aí que nós vamos começar a desenvolver a nossa amizade com Ele. E é impossível, por mais pecador que você seja, é impossível, por maior problema que seja da tua vida, que Ele não olhe para você também. Ele não vai virar o olhar. É impossível que o Senhor não te olhe, é impossível que Ele não derrame da sua misericórdia, da sua graça sobre a sua vida, sobre a minha vida. É impossível. Não tem outro jeito. O problema é que muita gente está dentro da igreja vendo tudo, mas nunca olhou de fato para o Senhor Jesus. Nunca procurou desenvolver um conhecimento com Ele. E Deus tem me mostrado tudo isso. E eu me sentiria aqui irresponsável se eu não passasse para vocês, que às vezes, por mais boba que seja a situação para você, para alguém que está escutando, pode ser algo muito importante. E às vezes você fala, não, Senhor, não vou falar isso, é uma coisa que todo mundo já sabe. Mas Deus quer que você fale. E às vezes para aquele irmão que está com dúvida, aquela palavra ali é muito importante, porque já aconteceu comigo. E isso nos leva, tem que nos levar a fazer uma profunda reflexão da nossa vida espiritual. Tudo que eu falei aqui, se nós estamos vendo ou olhando para Jesus de fato, como nós temos sido na nossa casa, como nós temos sido como vizinhos, como irmãos aqui na igreja, porque eu já falei para vocês que apesar de eu não ser uma pessoa assim, de estar abraçando muito, assim, muito de perto, mas eu observo tudo. Eu observo tudo. Eu me lembro de cada detalhe, assim, a maioria, né, dos detalhes, desde quando eu cheguei aqui na igreja. E eu vou falar para vocês, tem algo que me prende aqui, que além da palavra, é a questão dos membros e das famílias pastorais. A vida do pastor Júlio, o reverendo Roberto. Eu nunca vi o reverendo Roberto guardar mágoa de ninguém, muito pelo contrário, já abençoou vidas, pessoas já saíram daqui até de uma forma ríspida e quando voltam são tratadas da mesma maneira. Isso nunca aconteceu comigo, mas eu reparo tudo. E eu sei o carinho que eu fui tratado nessa casa, e eu já falei isso com minha esposa várias vezes. Eu amo essa igreja, não é o tempo, eu amo a igreja são vocês. Eu sempre tive carinho, estando longe ou estando mais aqui perto. Estando longe ou perto, eu sempre tive esse carinho. Glória a Deus. Aleluia. E tudo isso nos leva à reflexão e nos leva a crer na grande importância. Nós não podemos negligenciar que nós somos responsáveis pelos nossos filhos, nós somos responsáveis pelas nossas esposas, pelos nossos maridos, que nós somos responsáveis pelos sobrinhos, pelos primos. Você não vai fazer tudo, meu irmão, mas olhe, deixa na mão de Deus, porque você não vai fazer ninguém se converter ao Senhor, mas o poder de Deus vai fazer. O poder de Deus pode, o Espírito Santo de Deus pode. E nossa parte é orar, ensinar e dar nosso testemunho, porque são coisas que não tem como a gente separar. Conhecimento, caráter, isso tudo vai trazer uma série de características, dentre elas o nosso testemunho, com a nossa família e com tudo. E eu, sinceramente, eu iria sair muito chateado daqui se eu não pudesse passar isso para vocês, porque Deus tem me incomodado muito. Aqui eu listei, né, alguns atributos do caráter de Deus, e esses atributos, conforme nós evoluímos no conhecimento da palavra, no conhecimento de Cristo Jesus, na nossa intimidade com Deus, esses atributos do caráter de Deus passam a ficar enraigados também em nós. Conhecimento, bondade, amor, santidade, justiça. Esse senso de caráter fica muito mais aguçado. É aquilo que eu falei, quando nós nos esvaziamos de Deus, nós acabamos nos enchendo de outras coisas. Então nós temos que ter esse cuidado de deixar o nosso pote sempre cheio das coisas de Deus.
são, como eu falei no início, tantos exemplos positivos. Eu gostaria de falar, é rápido, pastor, não vou demorar muito, as lembranças também que vieram na minha cabeça com relação ao ministério infantil. São de todos os ministérios aqui da igreja que são bênçãos. Estou falando do ministério infantil, que eu fui pastor de criança, e isso nunca mais sai de dentro de você. A gente comenta muito, e o trabalho com as crianças é um trabalho muito abençoado. O pastor André também na época estava, a pastora Rosa, que estão hoje em outra igreja. Mas o que eu queria falar para vocês, muitas daquelas crianças que nós vimos pequenas, diante de dois rapazes que a gente viu pequenininho aqui, ele está ficando mais velho, você vai vendo o pessoal crescendo. Nós temos já crianças que na nossa época que hoje estão servindo a casa de Deus. Tem um rapaz que já é presbítero, se não me engano, é diácono, já está servindo. Pastor, não sei se tem nenhum, mas muitos deles estão servindo a Deus. E muitos dos que não estão, quando a gente conversa com eles, você vê que o ensinamento ficou arraigado neles. Eles não, por algum motivo, que eu não estou aqui para julgar nada, eles não estão na casa do Senhor. Mas você vê que a semente está lá. Eles sabem que Jesus é o Salvador. E no momento propício, no momento de Deus, quando Deus resolver regar ali aquela terra, vai crescer, porque quem sou eu para julgar? É o momento de cada um. A minha função aqui é só falar o que Deus me pede para eu falar. Eu não estou aqui para julgar, porque tem um momento, cada um tem seu momento. A gente tem vários testemunhos aqui com relação a isso. O que importa é que Deus é bom, mas nós devemos fazer a nossa parte. Bom, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. As coisas são diferentes. E eu só tenho a agradecer a Deus. Eu não quero me alongar muito. O que eu tinha que falar, que Deus pediu para eu falar, eu falei essa noite. Orem pela sua família, orem pelos seus filhos, pelos sobrinhos, afilhados, as pessoas que vocês amam. Orem por quem vocês também sabem que estão precisando, porque a gente não tem muito contato, porque elas precisam de nossas orações. Porque o Espírito Santo de Deus, Ele quer isso. Ele quer que nós sejamos essa atalaia, que nós possamos abençoar. E se nós falharmos dentro da nossa casa, nós estamos colocando a nossa descendência em risco. Vamos orar, vamos continuar pedindo a Deus que Ele vai abençoar. Eu gostaria de encerrar fazendo uma oração. Eu gostaria que todos fechassem os olhos. Se você quiser pensar em alguém da sua família, se você quiser pedir o que for a Deus, Deus sabe todas as coisas, Deus conhece o coração de cada um de nós, porque Ele é magnífico, Ele é longânimo, Ele é amoroso. Vamos orar. Senhor, eu gostaria de iniciar essa oração, Deus, te agradecendo por poder estar aqui, Senhor, no Teu altar, pela Tua misericórdia, porque é fruto da Tua misericórdia, Senhor, porque se não fosse a Tua misericórdia, Deus, eu nem teria acordado, Senhor, eu não teria chegado a este lugar. Mas a Tua misericórdia me alcançou, a Tua misericórdia alcançou a cada um de nós, Senhor. E nós estamos aqui escutando a Tua palavra, porque nós estamos no lugar certo, na hora certa, conforme a Tua vontade, Senhor. Eu gostaria, Deus, de orar por cada pessoa enferma, Deus. Não só aqui no Brasil, não só aqui na nossa cidade, mas em todo o mundo, ó Deus. Porque Tu não é o Deus só do Rio de Janeiro, Tu não é o Deus só do Brasil, Tu é o Deus, ó Pai, da raça humana, Senhor. Tu é o Deus Criador. Então, Pai, visita cada leito de hospital, Senhor. Visita cada pessoa que está sofrendo. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, eu profetizo o fim dessa doença maldita, desse coronavírus, Senhor. Eu profetizo, ó Deus, o fim dessa doença. Eu profetizo a cura de pessoas que estão, ó Pai, entubadas, pessoas que estão dependendo de oxigênio, estão entre a vida e a morte. Aqueles, ó Pai, que desenvolveram a doença, Pai, eu profetizo a cura, Pai. Abençoa cada cientista, abençoa cada pessoa, Pai, para que possa ser descoberta a cura, para que, Pai, as coisas possam voltar ao normal, Senhor. Porque Tu é o nosso Deus, ó Pai. E aos Teus pés nós nos declaramos, aos Teus pés nós pedimos, Senhor. Pai, eu gostaria de orar por cada ministério dessa igreja, Senhor. Cada um deles, Senhor.
Ministério Infantil, Pai, jejum e oração, Pai, Senhor, intercessão, missões, Pai, pelos jovens dessa casa, Pai, pelos levitas, por cada pastor, ó Deus, pelas famílias da igreja, pelas famílias pastorais, ó Deus. Livra, Pai, de todo mal. Guarda, Senhor, do coronavírus. O Senhor possa nos guardar, Senhor, do homem perverso. Senhor, que Tu não permita, Pai, que a nossa despensa esteja totalmente vazia, Pai. Que, Pai, quando não tiver nada, que o Senhor mande alguém para abençoar, para trazer, Senhor, para abençoar nossas vidas.